Festa alvinegra em Piracicaba, festa alviverde em Campinas. Depois de 2 anos, o Guarani também volta à divisão de elite, uma campanha impecável nesta fase final. 5 jogos até o momento, falta a última rodada, 3 vitórias e 2 empates. Ontem, a galera bugrina deu mais um show e fez uma grande festa, uma grande comemoração nas arquibancadas do Brinco de Ouro. Uma multidão verde e branca em uma só direção, o caminho do acesso. Hoje só o empate já leva ao acesso, mas hoje vai ser a vitória, 3-0 Guarani. Em dia da ressurreição, ressurge o gigante do interior. Uma festa que o bugrino esperava há pelo menos 2 anos, desde o rebaixamento. Para ficar completa, só precisava essa bola entrar. Marcos Denner até que aproveitou a sobra, mas o Bandeira marcou o impedimento. Do outro lado, Emerson falhou e Éder Baiano não desperdiçou. 1-0 Rio Preto. O Bugre resolveu logo, Carlinhos bateu escanteio e Jefferson Luiz empatou. Mas no final do primeiro tempo, o Rio Preto reagiu. Nicolas fez 2-1. Menos de 1 minuto depois, Jefferson Luiz empatou de novo, 2-2. Na volta do intervalo, ele de novo recebeu de Marcos Denner e fez o terceiro, Jefferson Luiz. Com o estádio explodindo em comemoração, Rodrigo Paulista cruzou para Fabinho ampliar, 4-2. Termina o jogo, o estádio Brinco de Ouro está em festa. O Guarani consegue um resultado espetacular e está de volta à elite do Campeonato Paulista. É dia de festa, no ano do centenário do Bugre. Comemoração na torcida e no campo. Não é fácil não, você tem que trabalhar bastante, ter um grupo ciente de que é possível e fazer eles entender que eles podem. Eles entenderam a mensagem. Tanto parabéns. Quem deu um presente triplo também se sente presenteado. Você vê essa torcida aí, incentivando a gente do começo ao final. Acho que tá de parabéns a torcida, tá de parabéns o grupo por ter conseguido esse acesso. Quem começou no estádio ganhou as ruas, numa noite que vai ficar para a história. Centenário, dia 2 de abril e 20 dias depois, para a gente arredondar, a primeira festa da torcida do Guarani. Aliás, 2 grandes torcidas, um domingo, um chocolate bem gostoso, bem doce para essa rapaziada, né, Renato? Foi legal, foi legal. A gente já esperava de fato isso. Eu acho que, começando pelo 15, o 15 elaborou um projeto de acesso, investiu e conseguiu, acima de tudo, fazer com que houvesse a resposta do torcedor durante praticamente toda a competição. O Moisés Egert é um jovem técnico de 34 anos apenas e com um projeto muito promissor. Eu acho que o 15 realmente volta para ficar, volta solidificado. Eu acho que o 15 vem realmente numa fase diferente, uma fase muito boa a partir de agora, dentro de competições estaduais. E o Guarani, que a gente esperava também, que o mínimo que o Guarani quando entra numa competição, assim como o 15, são times que tem que entrar para brigar lá em cima, né, Renato? A gente observa algumas outras equipes muito novas, sem tanta estrutura, sem história, sem a camisa, por exemplo, do Guarani, que completou 100 anos esse ano. Então o torcedor fica meio magoado, fica aborrecido. Essa última década foi realmente muito ruim para o Guarani. Quem sabe a partir de agora, estruturado também, voltando a ser muito forte e ser competitivo dentro dos campeonatos estaduais. Valeu, parceiro. Abraço. Maravilha. Parabéns às galeras do 15 do Guarani. Termina aqui o EPTV Esporte, vem chegando o Globo Esporte com tudo das semifinais do Paulistão, Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo. Valeu, galera. Boa semana. Tchau, tchau. Até mais.